Boa tarde a todos. É bom ver todos vocês. Desde o dia da posse, o presidente Trump garantiu trilhões de dólares em investimentos privados e estrangeiros. Todos os dias, mais dinheiro está entrando em nosso país, o que criará mais empregos para os americanos trabalhadores. Hoje, a Schneider Electric se comprometeu a investir mais de 700 milhões de dólares nos Estados Unidos para impulsionar a infraestrutura energética americana e a IA. Na segunda-feira, a Hyundai anunciou um investimento de 20 bilhões de dólares nos Estados Unidos, incluindo 5,8 bilhões para uma nova usina siderúrgica na Louisiana, que criará quase 1.500 empregos bem remunerados. O presidente Trump está realmente transformando a América de volta em uma superpotência manufatureira. Ontem, o presidente Trump celebrou o Dia Nacional da Medalha de Honra ao se encontrar com 21 dos heróis mais corajosos e patriotas incríveis de nossa nação, que foram condecorados com a mais alta honra militar. Bela imagem. O presidente também assinou uma ordem executiva histórica para proteger a integridade das eleições americanas, fortalecendo a verificação de cidadania dos eleitores e proibindo que estrangeiros interfiram nos eleições. Essas são as soluções de bom senso que apenas os democratas poderiam se opor. Mas os eleitores merecem eleições nas quais possam confiar, e a confiança crítica está sendo restaurada graças à liderança do presidente Trump. Mais tarde, esta tarde, na Sala Leste, o presidente Trump celebrará o mês da história das mulheres, homenageando as mulheres excepcionais em nosso país, incluindo as mulheres altamente talentosas em sua administração e em seu gabinete. E em uma atualização adicional de agenda, o presidente realizará uma coletiva de imprensa no Salão Oval hoje às 16 horas, para anunciar tarifas na indústria automobilística. E deixarei para ele fazer esse anúncio mais tarde. Infelizmente, tudo isso de bom está acontecendo para o nosso país. Esta administração está trabalhando arduamente em nome do público americano todos os dias. Mas a grande mídia continua focada em uma história sensacionalista da revista Atlantic, que está se desmoronando a cada hora. Aqui estão os fatos. O Conselheiro de Segurança Nacional assumiu a responsabilidade por este assunto. E o Conselho de Segurança Nacional disse imediatamente, junto com o escritório do conselheiro da Casa Branca, que estão investigando como o número de um repórter foi adicionado inadvertidamente a este grupo de mensagens. Dissemos o tempo todo que nenhum material classificado foi enviado neste grupo de mensagens. Não houve locais, fontes ou métodos revelados, e certamente não foram discutidos planos de guerra. Até mesmo o The Atlantic admitiu isso. A divulgação dessas mensagens internas valida a verdade que temos afirmado o tempo todo. Se esta história prova algo, prova que os democratas e seus propagandistas na mídia tradicional sabem como fabricar, orquestrar e disseminar uma campanha de desinformação muito bem. E provavelmente não há ninguém na mídia que adore mais fabricar e promover farsas do que Jeffrey Goldberg. Goldberg é um odiador anti-Trump. Ele é um democrata registrado. A esposa de Goldberg também é uma democrata registrada e uma grande doadora do partido, que costumava trabalhar sob quem? Hillary Clinton. O que é isso? Este é o mesmo Jeffrey Goldberg que infamemente mentiu sobre armas de destruição em massa para nos levar à guerra do Iraque, que custou trilhões de dólares e milhares de soldados americanos. E de que outra forma Goldberg se descredibilizou? Ao afirmar absurdamente que o presidente Trump era Vladimir Putin durante a campanha de 2016, promovendo o Rússia, Rússia, Rússia. Farsa que tentou sequestrar o primeiro mandato do presidente Trump, inventando a farsa dos otários e perdedores para ajudar Joe Biden na eleição de 2020, promovendo uma farsa sobre o presidente Trump, envolvendo famílias de estrelas de Goldberg para ajudar Kamala Harris na eleição de 2024, o que nossa campanha na época negou vigorosamente. Jeffrey Goldberg não se importou. Há mais, mas não temos o dia todo, e agora podemos adicionar essa farsa do sinal a esta lista muito longa. A verdadeira história aqui é o sucesso esmagador da ação militar decisiva do presidente Trump contra os terroristas Houthi. Em 15 de março, o presidente Trump ordenou uma série de operações militares contra os terroristas Houthis para defender os EUA, proteger ativos de navegação no Mar Vermelho, restaurar a liberdade de navegação para o transporte internacional e defender os Estados Unidos de ameaças inimigas. As forças dos Estados Unidos atingiram com sucesso dezenas de alvos em território controlado pelos Houthis. E como resultado dessas ações,
vários líderes Houthis foram mortos, incluindo o chefe de drones dos Houthis, seu vice, e vários de seus especialistas em drones e outros líderes-chave. Também destruímos instalações de comando e controle, instalações de fabricação de armas e locais de armazenamento de armas avançadas. E é importante lembrar por que essa ação poderosa ocorreu em primeiro lugar. Devido à incompetência de Joe Biden e sua fraqueza patética no cenário mundial por anos, os terroristas Houthis se tornaram mais ousados, imediatamente após assumir o cargo em 2021. Joe Biden removeu os Houthis, apoiados pelo Irã, da Organização de Terroristas Estrangeiros e da lista de terroristas globalmente designados. Alguém nesta sala perguntou à administração Biden na época por que eles cometeram um erro tão estúpido. Esta ação imprudente desfez a designação estabelecida pelo presidente Trump durante seu primeiro mandato, e o que se seguiu foi previsível e devastador. Os Houthis alvejaram navios e aeronaves militares do Zinil, atingiram navios comerciais incluindo do Zequa, embarcações com bandeira do Zewa, ameaçaram nosso pessoal no exterior e atacaram nossos aliados na região. Isso resultou em mais de um ano de ações do Zewa. Navios comerciais com bandeira do Zewa sendo impedidos de navegar com segurança pelo Canal de Suez, o Mar Vermelho e o Golfo de Aden. Isso teve um impacto negativo massivo no comércio global e na segurança econômica dos Estados Unidos. Joe Biden era o comandante em chefe e ele ficou de braços cruzados enquanto os Estados Unidos da América eram intimidados e envergonhados por terroristas. Presidente Trump e sua equipe estão pondo um fim a essas ameaças ao restaurar a força americana ao redor do mundo. A abordagem de paz através da força de Trump significa que nenhuma força terrorista impedirá que embarcações comerciais e navais americanas naveguem livremente pelas vias navegáveis do mundo. Mas, infelizmente, não é sobre isso que os democratas e a mídia querem falar. Eles estão focados em uma campanha coordenada para tentar semear o caos nesta Casa Branca. E estes foram os 2 primeiros meses mais bem-sucedidos de qualquer administração, o que é exatamente por isso que estão fazendo isso. Não vamos ceder diante dessa indignação insincera. E aqui está apenas um exemplo de quão de má fé são as críticas dos democratas. O senador democrata Mark Warner está histérico com o uso do Signal, que é um aplicativo criptografado aprovado no assassinato de terroristas Houthi. Mas o próprio senador Warner usou o Signal para trabalhar com um lobista de um oligarca russo para conectar o autor do dossiê Steele desacreditado, que iniciou a farsa da Rússia, sobre o qual Jeffrey Goldberg relatou mais tarde. Que irônico. Não vamos perder o foco no ponto principal, que é que a fraqueza de Joe Biden permitiu e encorajou os terroristas Houthi e a força e determinação do presidente Trump eliminaram esses terroristas. Aqui em nosso novo assento de mídia hoje temos Lindsay Key. Ela é a editora-chefe da Merit TV e atua como correspondente da Casa Branca. A Merit TV foi lançada há 1 ano e cria e distribui conteúdo em diversas plataformas. Estamos felizes em tê-la conosco, Lindsay. Por favor, comece. Agradeço e esta oportunidade para a Merit TV. 2 perguntas, se eu puder. Uma sobre o Signal e outra sobre a economia. Claro. Sobre o Signal, quão confortável está o presidente com o que foi compartilhado? Até agora que a cadeia foi liberada. A visão do presidente sobre tudo isso permanece. A mesma hoje como era ontem. E eu acho que isso diz muito sobre a liderança deste presidente, que ele foi diretamente a todos vocês, membros do corpo de imprensa. Ele foi perguntado, você quer que outra pessoa saia e faça uma coletiva? E ele disse, não, eu vou enfrentar essa história. Eu vou discutir isso. As pessoas precisam ouvir de mim sobre a situação. E assim, seus pensamentos sobre isso permanecem os mesmos hoje. Ele tem depositado grande confiança em sua equipe de segurança nacional. E quanto ao uso do Signal, como o presidente disse ontem, como o diretor da CIA testemunhou sob juramento, este é um aplicativo aprovado. É um aplicativo criptografado. O Departamento de Defesa, o Departamento de Estado, a CIA, o tem instalado em telefones do governo porque é a maneira mais segura e eficiente de se comunicar. Quanto à situação original neste fio de mensagens, o Conselho de Segurança Nacional, o escritório do conselheiro da Casa Branca, continua a investigar como esse erro, que o Conselheiro de Segurança Nacional assumiu, ocorreu. E o presidente garantiu que eles estão fazendo isso. Está 3 ou baixo este mês. Você pode ajudar a explicar ao povo americano como as tarifas os ajudarão a longo prazo? Sim, absolutamente. E estou grato pela pergunta. O público americano ouvirá mais tarde esta tarde diretamente do presidente sobre o tema das tarifas.
E como todos vocês sabem, dia 2 de abril, o presidente Trump orgulhosamente apelidou de Dia da Libertação para o nosso país. O que ele quer dizer com isso é que será um dia em que os Estados Unidos da América não serão mais explorados por nações ao redor do mundo. Será um dia em que os americanos finalmente verão práticas de comércio livre e justo restauradas. Não vamos mais permitir que nossos aliados, nossos concorrentes e nossos adversários tirem vantagem dos trabalhadores americanos. E se você pensar na sua cidade natal, no estado em que cresceu, a Main Street parece muito diferente hoje do que parecia há muitos anos. E o presidente Trump quer restaurar a América como uma superpotência de manufatura ao redor do globo. Ele quer que os produtos sejam feitos bem aqui em nosso grande país, com grandes e dedicadas mãos americanas, o que resultará, em última análise, em salários mais altos e mais dinheiro nos bolsos do povo americano. E ele também, além das tarifas, está determinado a aprovar cortes de impostos, ainda este ano, como fez com sucesso em seu primeiro mandato, para colocar ainda mais dinheiro de volta nos bolsos dos americanos trabalhadores. Pedro, posso perguntar rapidamente sobre as informações que vimos, apenas para estabelecer os fundamentos? Tudo isso, o presidente foi informado e viu fisicamente Ele viu todos os detalhes do chat conforme impressos pela eleição. Acabei de falar com o presidente sobre isso, sim. Deixe-me perguntar rapidamente, se puder. No chat, Pete Hegseth, o secretário de Defesa, detalha F-18 e os Tomahawks, algumas das armas que foram usadas. Ele detalha o tempo envolvido para isso, tudo o que ocorreu 31 minutos antes, como ele diz, dos F-18 serem lançados. O manual do DoD detalha informações classificadas como planos militares significativos, dizendo que isso é secreto, que isso é classificado. Então, e quanto a isso? Não há métodos, não há fontes, mas isso não é o que determina o que é classificado. Então, o que há no que Pete Hegseth escreveu que faz você dizer que isso não é classificado? Bem, não sou apenas eu dizendo isso, Peter. É o próprio secretário de Defesa que está dizendo isso. Também. E ele divulgou uma declaração muito forte mais cedo hoje, listando todas as coisas que não foram incluídas na mensagem que ele enviou ao grupo. E, novamente, nesta mensagem, não houve transmissão de informações classificadas. Não foram discutidos planos de guerra? Por que o Atlantic rebaixou sua alegação sobre planos de guerra para planos de ataque? Eles agora estão jogando com as palavras porque sabem que isso foi uma distorção sensacionalista. De um repórter que é bem conhecido por fazer isso. Nós dissemos o tempo todo que nenhum plano de guerra foi discutido, nenhum material classificado foi enviado. Você tem o secretário de Defesa dizendo isso, você tem o diretor da CIA, o diretor de Inteligência Nacional, o diretor do FBI, todos testemunhando isso sob juramento. E eles devem ser confiáveis com isso. Para ser claro, né, os americanos podem tomar a decisão por si mesmos, mas se é Claro, você disse que não são planos de guerra. Você caracterizaria isso como planos militares? Planos de operações militares? Eu caracterizaria essa troca de mensagens como uma discussão de política sensível, certamente entre altos funcionários do gabinete e equipe sênior. E estou tão feliz, Peter, que você disse que o público americano pode decidir por si mesmo, porque eu acho que o público americano deve decidir por si mesmo, com base no resultado desta operação. E o que aconteceu nesta operação? Terroristas que foram deixados à solta pela administração Biden foram mortos? Por causa da direção e determinação deste presidente e sua equipe. E esta mensagem também mostra, esta troca de mensagens também provou que o presidente Trump tem uma equipe incrivelmente dinâmica que está trabalhando incrivelmente duro, voando por todo o mundo, para garantir a paz mundial e resolver as crises de política externa que a administração anterior deixou para esta equipe herdar. O país concordaria que estamos felizes que nenhum membro das Forças Armadas Americanas foi ferido, e estamos felizes que a missão foi um sucesso. Vamos estipular isso. Mas o presidente disse que Peter Hegseth disse nada disso era classificado. Então, dado que o presidente já viu isso agora, e dado que o presidente entende que planos militares significativos são considerados classificados como secretos, como o presidente vê que nada disso, que detalha horários e armas e mais, não é classificado? Já me perguntaram e eu já respondi a essa pergunta. Os pensamentos do presidente sobre isso permanecem os mesmos hoje como eram ontem, assim como os do secretário de Defesa. Essa pergunta já foi feita e respondida. Não houve material classificado discutido. João, vá em frente, Jackie. Então, por quê? E há os horários de lançamento? Em um ataque de missão não são classificados. Novamente, eu remeteria você à declaração do secretário de Defesa que ele divulgou esta manhã. Havia várias razões, ele listou, coisas que não foram incluídas naquele fio de mensagens que não eram classificadas.
E novamente, voltando ao público americano, você confia no secretário de Defesa, que foi nomeado para este cargo, votado pelo Senado dos Estados Unidos para este cargo, que serviu em combate, serviu honrosamente nossa nação em uniforme? Ou você confia em Jeffrey Goldberg, que é um democrata registrado e um repórter sensacionalista anti-Trump? Este presidente e esta equipe de segurança nacional estão colocando nossa segurança nacional e o povo americano em primeiro lugar? Estamos restaurando a força americana ao redor do mundo. E os resultados desta operação falam por si mesmos. Jeffrey Goldberg, então apenas para os membros do serviço americano que terão que realizar essas missões no futuro. Então, acho que a mensagem que está vindo, a resposta a tudo isso que estamos ouvindo é que nada sensível aconteceu. E acho que a conclusão lógica disso é que se essas mensagens tinham sido divulgadas publicamente antes do lançamento, que isso não teria sido um risco para os membros do serviço. Não sei se eles estão confortáveis com isso. Então, você pode explicar, sabe? Se essas mensagens tivessem sido publicadas, os planos teriam avançado? O lançamento ainda teria ocorrido? O que posso te dizer é que o presidente, como comandante em chefe das Forças Armadas dos Estados Unidos, e o secretário Pete Hegseth, que é um homem incrível e um combatente de guerra, levam as vidas dos nossos membros do serviço americano com a maior responsabilidade e nunca fariam nada, intencionalmente, para colocar suas vidas em risco. E, novamente, eles estão trabalhando arduamente nisso todos os dias e estamos protegendo nossos membros do serviço, enquanto também restauramos a paz em todo o mundo. É algo que a administração anterior não fez. E eu só acrescentaria mais um ponto. Não vamos receber lições sobre segurança nacional e tropas americanas de democratas e da mídia tradicional, que viraram a cara quando a administração Biden, por causa de sua incompetência, deixou 13 membros do serviço mortos no Afeganistão. E nenhuma pessoa na administração anterior foi responsabilizada por essa retirada desastrosa. Joe Biden disse, na verdade, que foi uma grande operação. Isso é desprezível. É inaceitável para este presidente e este secretário de Defesa. O assessor de Segurança Nacional assumiu a responsabilidade por este número inadvertido ter sido adicionado à sequência de mensagens. Mas, acima de tudo, levamos as vidas de nossas tropas, segurança, proteção e prosperidade ao redor do mundo com a máxima seriedade. Você acredita que ele divulgaria isso para embaraçar a administração antes das ameaças mundiais? Jennifer, vá em frente. Dado o que você disse sobre a confiança do presidente em sua equipe de segurança nacional, você pode afirmar definitivamente que ninguém perderá seus empregos? Ninguém perderá seu emprego por causa desta situação de sinal? O que posso dizer definitivamente é o que acabei de falar com o presidente, e ele continua a ter confiança em sua equipe de segurança nacional. Vá em frente. Mais uma. Posso perguntar mais uma, Karen, sobre os alvos no Iêmen, Khashoggi? Você pode dizer se 100% dos alvos que estavam planejados para 15 de março foram todos destruídos? Porque isso seria uma indicação de que, se alguns deles foram movidos, mas não foram todos atingidos, talvez, alguns dos inimigos tenham conseguido obter algumas das informações nisso. O que posso dizer sobre a operação é o que o Departamento de Defesa divulgou. Eu os encaminharia para quaisquer detalhes operacionais adicionais. Mas houve mais de 100 ataques realizados contra alvos Houthi e eles atingiram líderes-chave Houthi, sistemas de defesa aérea, nós de comando e controle, quartéis generais, instalações de fabricação e armazenamento de armas. E essas operações continuarão até que a liberdade de navegação em nossos mares seja restaurada e os navios possam transitar com segurança sem o medo de ataque. E, novamente, acreditamos que esta tem sido uma operação muito bem sucedida até agora e continuará até que esta administração sinta que não precisa mais. E esses terroristas foram eliminados, o que novamente é algo que a administração anterior deveria ter feito, mas não fez. E agora herdamos esta crise. Steven. Obrigado, Caroline. Gostaria de esclarecer algo sobre a investigação e também perguntar sobre alguns comentários conservadores. Terry, sobre a investigação, Mike Waltz disse ontem à noite que havia falado com Elon Musk sobre descobrir como o número de Jeffrey Goldberg apareceu em seu telefone. Você mencionou que o NSC e o escritório do conselheiro da Casa Branca estão investigando. Você pode apenas esclarecer quem está investigando, quem está liderando isso? E também Dave Portnoy, que apoiou o presidente Trump, disse hoje que acha que Mike Waltz deveria sair. Você pode responder a isso? Claro, grande respeito por Dave Portnoy, mas acabei de responder a essa pergunta anterior da Jennifer. Quanto à sua pergunta original sobre quem está liderando,
analisando o fio de mensagens, o Conselho de Segurança Nacional, o escritório do conselheiro da Casa Branca e também, sim, a equipe de Elon Musk. Elon Musk se ofereceu para colocar seus especialistas técnicos nisso para descobrir como esse número foi adicionado inadvertidamente ao chat. Novamente, para assumir a responsabilidade e garantir que isso nunca mais aconteça. Tenho duas perguntas, uma como um acompanhamento de algo que você acabou de dizer. Mas já que temos essas mensagens divulgadas e você disse que o presidente agora as revisou pessoalmente, no chat em um ponto, Pete Hegseth escreveu 1415 drones de ataque no alvo. E em letras maiúsculas ele disse, é quando as primeiras bombas vão, definitivamente. O presidente sente que foi enganado por seus conselheiros de segurança nacional, quem quer que tenha dito a ele que não havia informações classificadas lá, ou agora que ele viu essas mensagens. Agora fui solicitado a responder a esta pergunta 3 vezes por ambos vocês e já dei minha resposta. O presidente sente o mesmo hoje como sentia ontem. Felipe. Posso acompanhar o que você disse? Não, vá em frente, Philip. Caitlin, não vou aceitar seu acompanhamento. Acompanhamento que você acabou... Caitlin, não vou aceitar seu acompanhamento. Philip, vá em frente. Eu chamei você. Obrigado. O vice-presidente pareceu expressar alguma frustração de que a Europa não estava fazendo mais para policiar as vias navegáveis em seu quintal, observando naquele fio de sinal que 40% do comércio europeu passa pelo canal de Suez. O presidente compartilha essa opinião e frustração. E daqui para frente, os europeus deveriam ser responsáveis por policiar essa via navegável? Bem, o presidente foi questionado sobre isso ontem pelo grupo na sala do gabinete, e ele respondeu a essa pergunta. Ele disse que sim, ele acredita nisso. A Europa tem, como o vice-presidente colocou, se aproveitado dos contribuintes americanos e dos Estados Unidos da América. E ele quer garantir que a Europa pague sua parte justa. Ele sempre foi muito honesto e direto sobre isso. E eu acho que o vice-presidente compartilha essas preocupações com ele também. Claro, Você sabe, e soldados alistados, marinheiros e fuzileiros navais enfrentariam consequências se compartilhassem esse tipo de informação inadvertidamente com um repórter. Você pode nos dizer mais por que o presidente está tão disposto a dar a Mike Waltz uma segunda chance aqui? Novamente, agora me foi feita a mesma pergunta usando uma linguagem diferente várias vezes. Se alguém tiver outra pergunta, há muitas coisas diferentes acontecendo no mundo. Temos tarifas possivelmente sendo implementadas mais tarde hoje. O presidente vai falar sobre isso às 4 horas da tarde. Ok, obrigado por responder a minha pergunta. Eu queria, antes de tudo, agradecer à administração pela Ordem Executiva de Integridade Eleitoral, porque tantos jornalistas durante 4 anos foram proibidos de falar sobre este assunto. Então, obrigado à administração por isso. Minha pergunta é, ontem, o presidente Trump, ao assinar a ordem, disse que há mais por vir quando se trata de integridade eleitoral. Isso incluiria votação no mesmo dia? E cédulas de papel contadas manualmente? E por que os democratas são tão contra medidas de integridade eleitoral, como, obviamente, um grupo de cidadania? Quando se trata de votar em uma eleição nos Estados Unidos... É uma pergunta muito boa. Você terá que perguntar aos democratas por que eles são contra tantas coisas de bom senso, não apenas a exigência de identificação do eleitor. Por que eles são contra esportes masculinos e femininos? Por que eles são contra deportar terroristas estrangeiros do solo americano que foram designados como uma organização terrorista estrangeira? Estou me referindo à tendência de Aragua. Quanto à ordem executiva de integridade eleitoral que o presidente assinou ontem, isso é um esforço para restaurar a confiança nas eleições americanas. Foram mais de 10 medidas tomadas, 10 ações executivas realizadas ao longo desta única ordem. Ela direciona o departamento, ou o procurador-geral, melhor dizendo, na segurança interna, para impedir que não cidadãos tenham qualquer envolvimento na administração das eleições. Há também uma série de outras ações. Podemos fornecer a ficha técnica para você, mas é uma ordem executiva de integridade eleitoral muito forte. E o presidente também gostaria de ver o Congresso fazer algo sobre este assunto muito importante. Eu não vou morrer, você não entende. Claro, vá em frente. Caroline, tanto os republicanos quanto os democratas têm expressado alguma preocupação com a frequência com que altos funcionários de Trump têm usado este aplicativo Signal. Houve discussão ou haverá uma revisão sobre a frequência com que eles usam o Signal? E se você pudesse nos explicar como eles podem estar considerando outros aplicativos para evitar que algo assim aconteça novamente? Bem, novamente, antes de tudo, o Signal foi aprovado como um aplicativo para uso governamental. É um aplicativo criptografado. E como eu disse, é a maneira mais segura e eficiente de se comunicar, especialmente quando as pessoas não podem estar em um esquife ou dentro de uma sala fisicamente juntas. Acho que, como o presidente disse ontem, ele gostaria que todos pudessem estar na sala. E é nosso objetivo garantir que todos possam estar.
Mas, novamente, nenhuma informação classificada foi discutida neste chat. Não tivemos em nenhum momento informações classificadas. É discutido entre altos funcionários em toda esta administração. Linhas. Seguras de comunicação são usadas, incluindo, a propósito, nosso enviado especial, Steve Witkoff, que eu entendo. O Wall Street Journal relatou erroneamente que ele estava neste chat do Signal em um dispositivo pessoal enquanto estava em Moscou. Isso é absolutamente falso. Steve Witkoff não tinha seu dispositivo pessoal, nem tinha seu dispositivo governamental com ele. Ele recebeu um servidor classificado e protegido pelo governo dos Estados Unidos. E ele foi muito cuidadoso com suas comunicações quando estava na Rússia. Portanto, asseguramos ao público americano que esta administração está tomando todas as precauções quando se trata de proteger nossa segurança nacional. E é por isso que o povo americano reelegeu este presidente, porque sabem que nossa segurança nacional está em boas mãos com o presidente dos Estados Unidos. Falando do vice-presidente, entendo que ele vai falar a qualquer momento. Eu odiaria fazer uma programação concorrente com o vice-presidente dos Estados Unidos. Vocês também ouvirão o presidente às 3 horas. Ele estará homenageando a história das mulheres na celebração do mês da história das mulheres. Temos muitas grandes mulheres em nosso gabinete que estarão presentes. Então, nos veremos todos lá. E então, vocês também ouvirão o presidente novamente às 4 horas, quando ele falar sobre tarifas. Portanto, há bastante tempo para mais perguntas. Desculpem, é um pouco mais curto hoje, pessoal. Nos veremos mais tarde. Quero agradecer pelo seu tempo. Vou passar a palavra para Jennifer e o diretor do conselho.